If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my 2 feet, you just pass me by, but it still makes me cry. You can make me whole again. And if you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I will put you down, 'cause I want you around. You can make me whole again. Looking back at when we first met, I cannot escape and I cannot forget. Baby, you're the one, you still turn me on. You can make me whole again. Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio da primeira temporada do Nova Era. E nesse episódio a gente tem muito que conversar. Na verdade, eu sempre inicio os episódios falando a mesma coisa, né? É porque de fato a gente tem. E você já se inscreveu no canal? Já é inscrito? Já ativou o sininho ali para você receber sempre notificação quando tem episódio novo? Normalmente os episódios são nas quintas-feiras às 8 horas da noite. Mas eu perguntei para vocês no episódio passado se vocês preferiram se os episódios fossem na quinta ou no sábado. E a maioria de vocês ali, o pessoal que votou, acabou aí decidindo que os episódios fossem no sábado. Então agora eu fiquei dividido, porque os participantes gostam que seja na quinta-feira, mas o público que votou preferiu que fosse no sábado. Então fiquei com o meu coração dividido, então trouxe no sábado. Mas também pra mim é melhor no sábado, porque pra mim durante a semana a demanda acaba sendo muito maior, então no sábado eu sempre consigo postar bonitinho pra vocês. Mas vamos ver aí como é que vai ser, tá? Mas entre quinta e sábado sempre tem episódio inédito do Nova Era. Então ative as notificações, porque quando sair vídeo novo você vai receber a notificação e dessa forma você sabe que tem vídeo novo aqui no canal, tá? Bora pegar o link e compartilha lá no WhatsApp pros amigos, pra trazer o pessoal pra cá, pra gente poder aumentar a família, entendeu? E eu vou dar uma meta pra vocês, viu? Eu quero ver que até o final do próximo episódio, esse episódio aqui bata 100 visualizações. Será que a gente vai conseguir? Conto com vocês pra gente sair divulgando aí, pra conseguir alcançar as 100 visualizações. Agora bora falar de conteúdo, bora falar dos episódios. 4 episódios já foram passados, 4 participantes já deixaram a competição, e nós estamos nesse 5º episódio que de fato tem um grande plot twist no final, e é aquele plot twist que a gente não gosta, mas até chegar no final a história tem que ser contada pra vocês nesse episódio. Então vamos começar falando do final do episódio passado, o episódio de número 4, onde vocês assistiram o início de uma discussão entre eu e Erika, ou ADM, tretando no reality também, né, gente? Que coisa, não é mesmo? Bom, vamos lá.
Vocês viram o episódio ali, o finalzinho, onde se iniciou uma discussão entre eu e a Erika pelo fato da desistência do Matt. Mas, para que a gente possa conversar sobre aquele momento que vocês assistiram, é necessário a gente fazer uma retrospectiva e entender o que causou de fato a desistência dele e tudo que aconteceu no decorrer da situação, para que vocês possam entender de fato o que aconteceu, né? Bom, vamos lá. Vamos assistir primeiro de tudo a atualização do ranking de desafios. A gente vai começar por ele, porque é nesse momento que vocês vão descobrir o objetivo do desafio, a pontuação que cada um ganhou. Então, antes de eu mostrar para vocês de fato o desafio, eu vou mostrar para vocês quem ganhou, porque a partir disso, a partir dessa explicação, a gente vai continuar a história e contar para vocês tudo o que aconteceu. Então, bora assistir o ranking de desafios, que ali nesse ranking vai estar para vocês a explicação de como o desafio aconteceu e o que de fato ocasionou ali na pontuação que eles receberam. Por que será que Matt desistiu, hein? Ô, irônicos, top 13, nova era, primeira temporada. E esse desafio, eu vou falar pra vocês que, por mais simples que ele possa ter sido, foi um gerador de discórdia muito grande. Vocês vão ver aí daqui a pouquinho. Tô até soltando um spoilerzinho aqui, mas na sequência vocês vão ver o que de fato aconteceu. Mas tô aqui gravando só para falar para vocês em relação ao desafio. O desafio da semana do episódio foi o mais simples de todos, eu acredito que tenha sido, que é o Desvendando Imagens. Eles receberam essa colagem que vocês vão ver aí na tela, 6 imagens. Cada imagem tem um artista e eles precisam descobrir quem é o artista por trás da imagem. O que eu acabei pregando neles foi uma peça, porque na verdade são apenas 3 artistas. Apesar de ser 6 imagens, tem apenas 3 artistas aí, porque são 2 fotos de cada um. Obviamente que eu tentei procurar aqui um passado e um presente, para que justamente ficasse bem diferente, né, para eles, até que não era tão dificultoso assim. Normalmente, nas quartas-feiras não tem gravação do reality. Nas quartas-feiras é uma folga que a gente tem durante a semana para que eu possa fazer minhas coisas pessoais, eles possam organizar a vida deles, e nem final de semana também não tem gravação. Porém, conforme a própria regra deixa muito claro e muito transparente para eles, que sempre quando houver alguma coisa, seja na quarta ou no final de semana, que normalmente não tem gravação, eles recebem a informação previamente do prazo, né? Às 5 e pouca da tarde, na quarta-feira, eu mandei para eles uma TM, que é uma transmissão no WhatsApp, avisando que eles teriam uma atividade, um desafio que seria proposto para eles na quarta-feira às 22h30. Ou seja, conforme a regra, eu preciso avisar eles previamente e dar um prazo, justamente para que eles possam se ajustar. E, consequentemente, quem não conseguir se ajustar tem que vir no meu privado e falar. Se eu passo para você uma informação e você não me diz que você não tem problemas em relação àquilo, eu vou acreditar que tá tudo certo, principalmente devido ao horário. Antes das 6, todos eles já tinham visualizado a informação de como o desafio ia funcionar, e eles estavam cientes que na quarta-feira, 22h30, ia ser enviado para eles essa colagem com essas fotos embaralhadas para que eles descobrissem. Até então, todos os 13 participantes que ainda estão no jogo, eles visualizaram antes das 18 horas essa informação. E às 22h30 eu enviei o desafio para eles, para que eles pudessem cumprir. O desafio ia ser das 22h30 até as 16 horas do outro dia. Eles tinham esse prazo para que eles pudessem me entregar as respostas. Cada resposta tinha uma pontuação também, ou seja, valeria 10 pontos, ou seja, o participante ganharia 10 pontos por cada acerto, mais a pontuação de acordo com a classificação. Ou seja, se você é o primeiro a me entregar, você ganha uma pontuação maior, mais os 10 pontos de cada acerto, e o segundo lugar ganhava um determinado ponto, o terceiro lugar um determinado ponto. Eles já estão acostumados com essa classificação, porque no Horus é assim. Então, ok, 22h30, boa parte deles, quase 90% deles começaram a fazer seus chutes, a tentar adivinhar. Foi indo, e depois vocês vão ver o trelelê que deu o desafio mais simples foi o que mais deu trelelê.
Mas vamos lá, vamos colocar aqui a classificação para que vocês possam ver. O Matheus foi o primeiro a acertar, então o Matheus ganhou 200 pontos, que era para o primeiro colocado, mais 60 por ele ter ganhado 10 pontos de cada acerto, né? Então o Matheus aqui ganha 260 pontos. O segundo lugar ficou o Felipe, ganha 175 pontos. Então o Felipe ganhou 175 mais 60, né? Porque a gente é burro. Então, mais 60, ele ganhou 235 pontos. Porque aqui é humanas, né? Não é exatas. Depois, quem ganhou foi o Denis. Ganhou 150 pontos. Mais 60, 210. Depois foi a Maiana, que ficou em quarto lugar, ganhou 125 pontos mais 60, garantiu aí 185 pontos. Depois foi o Diogo, que ficou em quinto, ganhou 100 pontos, mais os 60, 160. Em sexto lugar ficou a Érica. A Érica garantiu 85 pontos, mais 60, garantiu 145 pontos. Depois da Érica foi o Júnior, ganhou 60, mais 60, 120 pontos. Depois do Júnior, o Yuri, que ganhou 45 pontos, mais 60, ganhou 105 pontos. Depois do Yuri veio o Matt, que ganhou 35 pontos, mais 60, garantiu aí 95 pontos. Depois do Matt veio o Lucas, que ganhou 30, mais 60, 90. Depois do Lucas, a Clarice, que ganhou 25, mais 60, 85. Depois da Clarice, ninguém mais entregou o resultado, ou seja, Thaísa não entregou e Cleiton também não entregou. Vamos ver a classificação geral? Em primeiro lugar, então, a gente tem o Matheus, agora que ocupa a primeira colocação, com 604 pontos. Em segundo lugar, a gente tem o Denis, que está com 591 pontos. Em terceiro lugar, a gente tem o Diogo, com 553 pontos. Em quarto lugar, a Maiana, com 538. Em quinto lugar, o Felipe, com 536. Em sexto lugar, a Érica, com 481. Em sétimo lugar, o Júnior, com 443. Em oitavo lugar, a Clarice, com 429. Em nono lugar, o Lucas, com 425. Em décimo lugar, o Yuri, com 422. Em décimo primeiro, o Matt, com 337. Em décimo segundo, a Thaísa, que chegou a enviar, mas enviou depois das 16 horas, conseguiu 306 pontos. E o Cleiton em décimo terceiro, com 288 pontos. Então essa é a nossa classificação do quarto desafio. Vou ficando por aqui e descobre aí o trelelê que deu esse desafio. A gente acabou de assistir a atualização do ranking de desafios. Foi explicado para vocês o que de fato foi solicitado nesse desafio. E como vocês assistiram ali, de fato é o primeiro ponto que a gente precisa ter um pouquinho de atenção. O episódio, ele aconteceu numa quarta-feira. Normalmente, só para que vocês possam entender como que funciona aí o planejamento e a agenda que o reality ele acontece, o reality, as gravações que eu falo para vocês são as provas, os depoimentos nos quais eles precisam mandar e os desafios que eles precisam cumprir. Então, normalmente, a gente tem uma agenda de dias da semana onde a gente se encontra para poder executar as provas, os desafios e tudo que o reality em si eles pede. Então a gente tem segundas e terças, quintas e sextas, esses 4 dias da semana. E normalmente, quartas-feiras, sábado e domingo, não tem absolutamente nada no reality. Conforme as regras que foram enviadas para eles antes mesmo do reality começar, existe um detalhe nas regras que diz que podem haver coisas durante o período de folga, que é nas quartas, sábados e domingos, porém eles serão previamente informados de tal procedimento. Ou seja, significa que o administrador não vai falar, gente, daqui a 5 minutos eu vou mandar para vocês um grande desafio valendo 1000 pontos no ranking e ponto. Não, de forma alguma.
Eles são avisados previamente dessa informação, conforme a regra, eles devem ser avisados disso, porque quando você desenvolve uma regra, tem direitos e deveres. Então esse é um direito que eles têm de que, se cai, poxa, se você está me dando um desafio durante um dia no qual eu já estou acostumado a estar de folga, você precisa me avisar previamente dessa informação, desse desafio, obviamente. Então, eles foram avisados antes das 18 horas da noite de que teria um desafio às 22h30. Então, eles foram previamente avisados. E o que de fato eu falei ali mesmo no vídeo do ranking de desafios? De que quando houvesse algum tipo de problema, a partir do momento que você passa uma informação para as pessoas, obviamente que você entende se a pessoa não pode estar presente naquele horário, ou se aquele horário de fato vai prejudicar ela, ela vai chegar no teu privado e vai falar, olha, eu entendo, você de fato está me avisando previamente, você está me dando essa informação, porém eu não vou poder estar presente nesse horário, porque eu vou fazer X coisas, eu já programo justamente essas coisas para esse horário e para essa data, porque eu sei que eu vou estar de folga, então eu sinto muito, eu não vou conseguir cumprir. Obviamente que daí você entende a situação do participante e você tenta verificar se você não consegue jogar para quinta ou para sexta-feira. Mas a partir do momento que você passa essa informação e absolutamente ninguém, mais uma vez frisando, absolutamente ninguém fala nada em relação ao desafio, você entende que tá tudo certo, que as pessoas entenderam, que tá tudo ok. E sobre a desistência do Matt, de fato, fica muito curioso a desistência dele, porque eu vou passar para vocês uma informação agora extremamente off, que não tem nada a ver com reality. Mas naquele dia, naquela quarta-feira, eu sou um cara que gosto muito de jogar Free Fire. Então nesse dia estávamos eu, Ana e o Matt jogando Free Fire, justamente durante o dia, durante a noite ali, naquele horário que normalmente é um reality, mas como era quarta-feira, não tinha nada, nós estávamos lá jogando Free Fire. Isso era umas 9 e pouca da noite, chegando 10 horas da noite. A Ana falou assim, vamos jogar, vamos continuar jogando. Eu disse assim, Ana, eu vou ter que parar, porque agora eu preciso, 22h30, eu preciso voltar pro game por causa do desafio. E o Matt estava jogando Free Fire comigo. O Matt falou, é verdade, eu preciso parar também para ir lá cumprir o desafio. E às 22h30 eu mandei o desafio. E Matt foi um dos primeiros também a chutar, a querer participar do desafio, a tentar cumprir o desafio. Então, de fato, o que me assustou foi depois da desistência dele, ele alegar que, de fato, o horário estava prejudicando ele. Sendo que às 22h30 ele recebeu e estava super empolgado fazendo o desafio, estava super se dedicando no desafio. Foi um dos participantes também que logo na sequência começou a responder e tal. Então isso, de fato, me deixou muito curioso, principalmente na análise do desafio, que é um podcast que a gente grava, inclusive eu e a Ana, a gente conversa sobre isso, a gente fala sobre esse momento lá do jogo do Free Fire, que tava tudo certo, assim, não tava nada, assim, ele não tava nem chateado com o horário nem nada. Tanto é que ele parou de jogar o Free Fire para ir lá cumprir o desafio, estava cumprindo numa boa. Então, de fato, assustou a desistência dele por esse motivo, sendo que até então tava tudo certo. Inclusive, vou mostrar para vocês o vídeo, para vocês assistirem como o Matt, de fato, estava participando normalmente ali da atividade, assim que foi lançada às 22h30. Vamos dar uma olhada. Bom, irônicos, eu sempre esqueço de gravar a tela do telefone. Eles receberam um desafio, tá? Eles têm que desvendar essas seis imagens aqui e descobrir quem é o artista por trás dessa foto embaçada, né? Ganha 200 pontos, o segundo colocado ganha 175, o terceiro 150 e assim sucessivamente. Vamos ver aqui, ó. O primeiro foi o Felipe. Ó, ele acertou já o Daniel, a Valesca Popozuda. E aqui, tá? Vou botar aqui. Tá? Errado porque não é. Vamos ver aqui o próximo. Também errou, tá? Os que estão ali com acerto, ela já acertou, tá? O errado é só para esses três aqui que ela chutou. Ok? Ó, ele botou a Luísa Sonza, não é? E 6, o Thiago Martins também não é.
O objetivo deles é acertar os 6 primeiros. Acertando os 6 primeiros, não, os 6 únicos que tem. Acertando, ganha ali os 200 pontos. Isso vai pro RD, que é o ranking de desafios, tá? Nesse momento não são todos os participantes que estão tentando, tá? São apenas alguns, vamos ver aqui. Ó, ele já acertou o Daniel e a Valesca, e ele disse que o 6 é o Paulo Gustavo. Maravilhoso, Paulo Gustavo, mas infelizmente não é. Então tá errado ali. Eles estão chutando e vamos que vendo quem vai ser os primeiros. Como vocês viram, não só o Matt, mas como outros participantes estavam ali de fato tentando chutar e adivinhar qual que era os possíveis nomes, né, no desafio. Eu fui dormir logo na sequência, acho que era antes da 1h da manhã eu fui dormir. E avisei eles que eles poderiam continuar chutando durante a madrugada, caso eles fossem fazer o desafio, até porque durante a madrugada a maioria está dormindo, então ninguém era obrigado a estar ali cumprindo o desafio, mas quem tivesse poderia continuar chutando no meu privado, dando os chutes, os nomes, que assim que eu acordasse eu ia validar de acordo com a chegada no meu privado, né? E eu acordei super cedo no outro dia, acordei antes das 8h da manhã, justamente para poder validar, validei, e vamos ver aí durante o período da manhã, daí já na quinta-feira, no período da manhã, a gente vai ver aí quem foi o primeiro participante a conseguir acertar e ganhar a pontuação máxima no desafio de imagens. Vamos dar uma olhada. Matheus, ele foi o primeiro participante a conseguir descobrir, né, e a nossa brincadeira, conseguir descobrir descobrir os famosos ali por trás da imagem embaçada. E a gente vai falar agora sobre o efeito dominó que isso acaba causando, tá? O que a gente precisa levar em consideração, que é muito importante, é que o Nova Era é um reality de Survivor, que nada mais é do que o voto do próprio elenco que está ali, vota para um dos participantes ser eliminado do jogo. Esse tipo de dinâmica faz com que eu acabe sendo basicamente obrigado
A criar alianças. Obviamente que eu vou criar uma aliança com pessoas nas quais eu me identifico, mas às vezes nem todo mundo acaba levando isso em consideração. Muitas das vezes eu sou um jogador mesmo, jogador nato, que vou me envolver vou me aliar com qualquer pessoa ali justamente para não ser eliminado. E quando se trata de um jogo, eu acho que cada estratégia de cada um, não existe o certo ou não existe o errado. O que existe é eu escolher determinado jogo, determinado modelo de jogo para jogar e um risco maior para que eu acabe sendo descoberto e acabe aí me prejudicando. Existem outros modelos de jogos que são os mais utilizados em reality, principalmente o virtual, mas até os reality que a gente assiste, que são os participantes que tentam manter a boa linha e a amizade com todos. Eu não chamo de falsidade, mas essas pessoas tentam manter o bom convívio ali, justamente para que nessa dinâmica de jogo consigam se manter mais longe na competição. Mas vale lembrar que Matheus foi o primeiro participante a acertar e agora nos resta saber se o efeito dominó ele vai acabar acontecendo. O efeito dominó é ele passar as respostas para os aliados dele para que indo, né, aquele efeito de todo mundo conseguindo acertar um atrás do outro. Talvez não seja Matheus de fato aí o causador do efeito dominó. Talvez seja outro participante que vai causar esse efeito. Direta ou indiretamente, esse participante foi o causador do efeito dominó e a gente vai ver isso no próximo vídeo. Se não fosse a Vanessa e o Gil acharem a foto da Valesca Popozuda, eu nunca queria perceber essa sacada. Eu percebi quando eles mandaram, eu vi que era parecida, muito parecida. Porque a referência que eu tinha, que eu tava procurando, era de uma gargantilha. Porque a foto embaçada tem uma gargantilha embaixo. Gente, eu preciso encontrar alguma artista loura de gargantilha. Foi aí que eu fui na Maria do Bairro, na foto da Cláudia Leite, que eu tenho uma aqui também, dela de gargantilha. Ixi, eu tô acreditando, cara, eu não tô acreditando. E essa é um tipo de dinâmica muito interessante, porque é uma dinâmica que automaticamente a gente começa a descobrir quem tá aliado a quem. Por causa do efeito dominó que justamente esse tipo de dinâmica acaba causando na competição. Porque, por exemplo, o Matheus foi o primeiro a acertar, e automaticamente você leva a crer, você acaba criando a teoria de que a partir das próximas pessoas que forem acertando, a probabilidade dessas pessoas estarem jogando junto com o Matheus é muito maior. Porque justamente você não vai querer dar o resultado para o inimigo. Se você quer que o seu inimigo saia, você não vai entregar para ele. Então a probabilidade de você entregar para o teu aliado, justamente para o teu aliado também pontuar, e para que justamente teus inimigos acabem... Inimigos eu crio na teoria, né, gente? Não é inimigo de verdade. Eu falo inimigo dentro da competição, só para deixar claro. Mas você não vai querer que teu inimigo também pontue muito bem, afinal de contas você quer que ele seja eliminado. Então você vai acabar fornecendo o resultado para os teus amigos. E não é errado. Como eu falei, gente, em jogo não existe o certo ou errado. Existem as escolhas que você faz no jogo. E é exatamente esse o título do vídeo, né? As escolhas que a gente faz. A cada ação tem uma reação e quando você está num jogo você precisa fazer escolhas, né? Até não fazer uma escolha é uma escolha, né? Mas a gente percebe aqui que o Felipe acabou vencendo e ele é o participante responsável pelo efeito dominó. Como eu falei, ele é o responsável pelo efeito dominó direta ou indiretamente, tá? Não que ele de fato quis causar esse efeito dominó, mas ele automaticamente acabou sendo responsável por isso, porque ele deu a resposta para duas pessoas. Ele deu a resposta para o Denis e ele deu a resposta para a Maiana. E automaticamente faz com que Denis e Maiana acabam espalhando também as respostas ou não. Isso a gente vai ver mais pra frente. Mas automaticamente acaba gerando esse efeito dominó a partir do momento que você dá a resposta, né? Só para frisar mais uma vez, gente, as escolhas que a gente faz no jogo não existe o certo ou o errado.
mas é uma escolha e cedo ou tarde você vai ser confrontado com essas escolhas que você faz. Então vamos ver o momento aí do efeito dominó sendo causado. Bom, gente, aqui muito provavelmente pode ter sido o Felipe, né? E o Felipe, ele me falou que ele iria dar a resposta pro Denis, porque os dois estão jogando junto, então muito provavelmente eu saberia que... Muito provavelmente eu já sabia que Denis seria o próximo a vencer. Vamos avisar a galera. Quando eu aviso eles aqui na TM, eles ficam loucos, né? Porque é uma chance a menos aí de ganhar uma pontuação melhor, né? Muito provavelmente alguém já deu a resposta pra ela também. Aí começa, a gente percebe o efeito dominó que faz, né? Quando um acerta, automaticamente todos começam a acertar. É muito doido isso, porque ninguém tava acertando. E eles acham que eles enganam a gente, mas é muito visível isso, porque ninguém tava acertando. Aí o primeiro acertou, aí de repente outros começam a acertar. De fato, eles começam a ficar chateados, porque eles não estão conseguindo alcançar o resultado, né? E é muito visível que algumas pessoas acabam se beneficiando com a ajuda de outras pessoas, que isso é normal dentro de um jogo e dentro de um reality, né? Mas é muito doido, porque o Matt foi o que ajudou o Denis a entrar na prova do labirinto, né? E até agora o Denis não deu a resposta pro Matt, sendo que poderia ter dado. Afinal de contas, o Matt, dentro do ranking de desafios, é o último colocado, então ele conseguindo uma pontuação alta não vai interferir no resultado de todos os outros. Na verdade, vai beneficiar eles mesmos, né? E é muito doido isso, porque o Denis agora não tá ajudando o cara que ajudou ele, que foi o responsável por ele entrar no game, né? Talvez se o Denis tivesse ficado sozinho, estaria até agora tentando entrar no labirinto. Mas o Matt ajudou e agora não tá sendo compensado por isso. Mas, enfim, né, gente, eu tô falando até onde eu sei. Não sei se aconteceu alguma coisa, não sei se alguém tá chateado com alguém, né? A opinião que eu tô dando aqui é uma opinião de uma informação que até onde eu sei. A página 2 eu já não sei, então pode ter acontecido alguma coisa que justifique isso, obviamente, né? Bom, ó, vamos ver se alguém foi lá no privado do Diogo dar a resposta. Já foram, né, gente? Obviamente, porque o Diogo até então ele não sabia, ele acabou de falar no grupo, ó, que não foi eu, ainda não. E logo depois ele veio no privado dar a resposta certa. Olha só, né? Vamos ver se o Matt agora vai ser o próximo. Bom, gente, nós vamos dar uma pimentada agora no jogo. E eu vou revelar pra eles quem acertou. Só pra dar aquela cutucadinha básica. Porque, na verdade, o jogo, o que acontece? Eles mesmo vivem citando que eles têm prioridades dentro do jogo, né? E a minha prioridade, a pessoa que eu vou proteger, a minha prioridade e tal. Só que parece que essas prioridades não estão estendendo a mão, não estão ajudando, né? Então, o Clayton tá puto, como sempre, né, gente? Já é o perfil, nada fora do normal. Quem aqui acompanhou o Melhor e All Stars sabe exatamente do que eu tô falando. Então, na verdade, nada de novo, né? Choca um total de 0 pessoas.
Porque dando as respostas, agora vai deixar mais em evidência as pessoas, né? E automaticamente eles vão se questionar aí, de fato, tem ajuda ou não, né? Somente mesmo aquele toquezinho que a produção do reality joga, sabe? Aquela faísquinha que a produção do reality joga, é exatamente isso que nós vamos jogar. Eu vou jogar o nome deles e perguntar: aquele que tu chama de prioridade não te ajudou nessa prova? Denis é mentiroso, mentiroso. Mas minha gente... Oh, eu adoro esses momentos, galera. Amigo, eu falei no áudio que fui eu. Olha aí no áudio que eu mandei pro Jeff. Amigo, mas eu nunca lhe ajudei, né? Diferente de outras pessoas que estão aqui, né? Quando ele tá na Belinda, vem pedir ajuda pra votar, pra fazer panelinha, mas na hora de ser cínico ao ponto de ser que não completou nada, são capazes. Ai, por ter jogado foi a melhor coisa, viu? Não, é porque eu entendi na tua fala que as minhas ajudas estavam contando, tipo, vamos supor que fulano, que a minha ajuda descobriu que era a imagem 2. Aí eu entendi que essa pessoa passou para outra pessoa que a imagem 2 era aquele famoso, entendeu? Aí por isso que eu falei que da minha boca mesmo não saiu nada. A não ser que tenha sido de alguma ajuda minha. Eu não tenho emocional pra isso. Ele mesmo que escolheu não contar pros outros. Foi uma escolha dele. Então, tipo, é muito fácil como jogar a responsabilidade pra cima do reality, sendo que foi uma escolha dele. Ele que escolheu não dar as respostas pras pessoas. É muito doido as pessoas, né?
vencedores até então do desafio foi uma estratégia maravilhosa, né, gente? Essa é uma dinâmica muito interessante a ser usada, né? E é muito legal você criar um tipo de estratégia assim, aonde você, em alguns momentos, você divulga o nome dos vencedores. Justamente por quê? Por causa que quem vence se sente numa zona de confortável em não ser revelado, porque até então você acaba se sentindo na obrigação de você dar o resultado para algumas pessoas. Mas como eu falei, depende muito das escolhas que você faz no decorrer do jogo. Então, a partir do momento... E o jogo, ele é um jogo, como eu falei no início, é um jogo que você precisa criar aliados para se manter na competição. Porque é um jogo de estratégia, é um jogo de survival, e você depende das pessoas para votar a teu favor. Hoje você está muito bem posicionado no ranking do Horus, mas na próxima semana você não sabe como que as coisas vão acontecer. E se você não está muito bem, aí sim que você corre risco maior. Então, essa é uma prova inteligente e interessante demais para você manter seus aliados perto de você, ou você criar novos aliados para te manter na competição, porque se você tem acesso à resposta correta, você pode ir lá naquela pessoa, justamente que você tem uma desconfiança muito grande, falar: eu desconfio dessa pessoa, eu acho que essa pessoa votaria em mim. Imagina você chegar no privado da pessoa e você falar: você já tem um resultado, você já tem a resposta, você já acertou. Ah, não, então toma, eu vou te dar a resposta. Você acaba criando um aliado para a competição, justamente aquela pessoa que você estava desconfiado. Então, é um tipo de desafio extremamente interessante, mas logicamente depende das suas escolhas e a forma que você vai jogar o jogo. O que a gente vê aqui, Dennis, por exemplo. Dennis, ele ficou muito mal, mas foram as próprias escolhas. Vocês viram ali no vídeo o que eu conversei com ele. E foi exatamente isso, gente. Foram as escolhas nas quais ele tomou. Ficou muito visível pra gente durante esses trechos que foram mostrados que Dennis tá jogando com o Diogo, porque Diogo ficou muito chateado porque ele viu que Dennis foi um dos que acertou e não deu resposta pra ele. Júnior falou no áudio que também ficou chocado. E já sabemos que ele tá jogando com o Felipe, porque foi o Felipe que deu a resposta pra ele. E aí? Aí depois ele veio falar que aquilo não é pra ele, que ele não tem psicológico pra aquilo. Mas foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele não dar as respostas. Mas por que ele não quis dar as respostas? Ele poderia ter dado. Ele poderia continuar com o efeito dominó, mas ele não quis. Foi uma escolha dele. Ele tinha duas escolhas: dar o resultado ou não dar o resultado. E ele optou por não dar o resultado. E a cada ação tem uma reação. Muito provavelmente ele ficou confortável em ser ocultado, porque até então ele acertou, não foi revelado que ele acertou, então ele ficou quietinho e mentiu para as pessoas que não tinham acertado, porque não tinha sido revelado. Então ele estava tranquilo. Ele foi pego de surpresa com a revelação e automaticamente, como é que ele vai se sair dessa? A gente vai ver pra frente como que ele vai sair dessa situação toda. Mas eu acredito que aqui é o ponto fundamental pra gente ver. A gente já descobriu nesse episódio e nesse momento, numa simples brincadeirinha de imagens, eu acho que foi o desafio mais simples e mais fácil da temporada, mas foi justamente o desafio mais fácil da temporada, onde a gente já descobriu que Dennis é um jogador e que Dennis está jogando com várias pessoas que não estão jogando juntas. Porque Júnior não está jogando com o Diogo, e já ficou claro que o Diogo não está jogando com o Felipe. Então a gente está vendo Dennis no centro de uma situação aonde ele muito provavelmente tá jogando com o Júnior, porque Júnior não mandaria um áudio no grupo falando daquela forma se ele não estava já contando com a ajuda do Dennis. Diogo também não mandaria mensagem, que ficou chocado com o Dennis, justamente se ele não confiasse no Dennis a ponto de acreditar que o Dennis daria a resposta para ele. Será que já temos um vilão da temporada aqui? Ou um jogador? Ou talvez alguém perdido demais na competição, que tá tentando abraçar o mundo e agora perdeu o freio de mão? A gente vai ver isso nos próximos episódios.
Vimos agora no vídeo, de fato, a saída do Matt. Ele simplesmente saiu do grupo sem falar absolutamente nada. Mas antes ele deu as respostas, como vocês viram, e ele ganhou ali a pontuação de acordo com o resultado, né? Com a posição na qual ele ficou. Aí, de fato, gerou uma grande dúvida os motivos que, de fato, levaram ele a desistir da competição. Né? Porque se a gente levar em consideração ele falar, mas eu trabalhava o dia inteiro, eu estaria off, mas às 22h30, como foi mostrado, ele foi chutando as respostas. Talvez o objetivo dele era, às 22h30 até no máximo à meia-noite eu vou tentar acertar e depois eu vou seguir, né, na quinta-feira durante o dia que eu trabalho normalmente, mas eu já vou ter acertado. Talvez a ideia dele seria essa, e por isso que talvez ele não falou nada em relação ao horário. Mas talvez ele se deu conta de que chegou o horário dele dormir, ele foi dormir, ele não acertou, e durante o dia as pessoas acertaram, e ele acabou ficando com uma pontuação mais baixa. Principalmente ele, já está muito preocupado no ranking do desafios, que ele já é o último colocado até o prezado momento. Então talvez isso tenha se chocado muito mais. E também o fato de que ele viu pessoas, amigos dele, acertando em cima, né? Ou seja, pegando uma pontuação super alta e não dando a resposta para ele. Então talvez, eu acredito que o fato das pessoas, dos amigos, que ele acreditava que daria uma resposta para ele, não deram. Né? Eu até no vídeo citei o Denis, porque o Denis entrou com a ajuda do Matt na competição, naquela prova do labirinto, lá na estreia do jogo, do programa, e Denis não deu a resposta pro Matt até então. Então fica aí o questionamento. E depois a gente viu que o Denis deu a resposta pro Júnior, né? E Júnior até falou, claro, depois de ter sido confrontado, né, mas enquanto o nome dele não tinha sido revelado, ele não deu. E Denis, hein? Denis tá me saindo melhor que a encomenda. Bom, agora a gente vai... vou falar pra vocês também em relação à discussão com a Erika naquele vídeo. É só aquele vídeo, depois a gente não discute mais, a gente não dá andamento naquilo, até porque ela fala que o Matt, ele acabou saindo justamente por causa do horário, né? Naquele momento, naquele áudio, ela falou que tinha saído por causa do horário do desafio que foi lançado. Então aquilo de fato é direcionado a mim, que sou o administrador do reality, e fui eu que forneci o horário, fui eu que forneci o desafio. Então, obviamente, a partir do momento que ela fala que o responsável pela saída dele foi justamente o horário em que ele está trabalhando, foi, querendo ou não, direcionado exatamente por mim, e justamente por isso que eu acabei pronunciando ali. Até mandei o print da TM, vocês viram lá no vídeo, lá do final do episódio passado, que naquela gravação eu mandei o print marcando o horário que eu avisei eles com antecedência, das 22h30, e avisei que absolutamente ninguém me procurou no privado e falou absolutamente nada em relação ao desafio ser 22h30, né? Depois ela usou o discurso falando que, já que eu tinha feito o desafio, não tinha o que ela falar. Né? Mas também levando em consideração, a Erika nas quartas-feiras ela tem também, ela tá ocupada, ela também não consegue estar presente. É até bom, porque eu também nas quartas-feiras não tô presente, então isso não interfere o jogo dela, porque na quarta-feira ela também não tá. Porém, naquele momento que a gravação do reality estava ocorrendo, além do meu reality, o Nova Era, ela também estava no reality da Fazenda, um reality que tem a dinâmica da Fazenda. E eu perguntei pra ela qual horário que é o reality. E naquele momento ela tinha me falado que sempre o reality era às 22 horas. Então eu coloquei o desafio para as 22h30, porque se ela mesmo na quarta-feira, estando ocupada, poderia estar às 22 horas no reality no qual ela também estava participando naquele momento, eu acreditei que às 22h30 ela também estaria disponível. Isso não aconteceu, ela acabou chegando um pouco mais tarde, por volta das 23 horas, mas também foi chutando normalmente, né? Ela também fala que ela também acabou sendo um pouquinho prejudicada, porque enquanto os outros já estavam chutando, quando ela chegasse, as pessoas já teriam chutado para pessoas que ela perderia tempo chutando. Aí nesse caso tem duas opções. Se ela estiver jogando com alguém, todos que foram citados, ela saberia, porque a pessoa ia contar pra ela. Erika, eu já chutei esse, e não é. Então ela não iria chutar, porque ela já sabe que não é. Mas se ela tá jogando sozinha,
ela ia chutar. Até porque ela não ia saber quem chutou quem se ela tá jogando sozinha o jogo. Então não fez muito sentido esse discurso. Mas logo depois passou, se resolveu e Matt voltou para a competição. O Matt foi conversado com ele e ele acabou voltando para a competição. E acredito eu que, de fato, aí, o grande causador de fato da desistência dele tenha sido, de fato, os amigos que não deram a resposta para ele. Porque não faz muito sentido a questão do desafio, em fato, porque ele já estava ciente, ele, 22h30 em ponto, foi um dos primeiros participantes a chutarem e a jogar o desafio, né? E tanto Matt quanto Erika são duas pessoas que eu conheço há anos, e não só eles, mas como todo o elenco sabe que o meu privado tá aberto. Qualquer reclamação, qualquer coisa, eles podem chegar no meu privado e falar, né? Não sou a melhor pessoa do mundo, sou grosso, sou uma pessoa grossa às vezes, na maioria das vezes sou uma pessoa grossa. Eu não gosto de pergunta idiota, gente. Meus defeitos, né? Ninguém quer escancarar os defeitos. Quem é que gosta de escancarar os seus defeitos, né? Ainda mais isso aqui. Mas eu sou assim, gente. Vou fazer o quê? Tento melhorar? Às vezes tento. Poderia fazer um esforcinho melhor para melhorar? Poderia. Mas sou uma pessoa grossa às vezes. Uma coisa que me incomoda muito é a pergunta idiota. Não me faça pergunta idiota, porque você vai receber uma resposta. Fazer o quê? Esse é o Douglas, gente. Não sou perfeito, não. Adoraria. Mas enfim, mas eles sabem que podem chegar no meu privado. Eles sabem que podem chegar no meu privado e falar o que for, sabe? Falar o que eles estão sentindo, o que eles estão achando do reality, dar dicas ou dar um feedback, falar. Eles sabem que podem fazer isso. Então, principalmente os dois, que são meus amigos de longa data, eles poderiam ter chegado no meu privado e ter falar assim: poxa, Douglas, tá botando um desafio numa quarta-feira, sabe que eu tô ocupado. Mas enfim, vamos dar andamento aqui ao programa, que tem mais coisas para acontecer, né? Agora a gente vai ver a atualização do ranking de vídeos, ver como é que tá a classificação do ranking, que lá no top 6 vai ser muito importante. Então vamos dar uma olhada. Olá, Irônicos, estamos aqui para atualizar o 4º episódio do Nova Era, primeira temporada. Você está assistindo o 5º episódio e a gente vai atualizar todos os vídeos que foram solicitados lá no 4º episódio, no ranking de vídeos. Então, bora lá, vamos atualizar. E tem um assunto muito importante que a gente precisa conversar nesse vídeo que acabou acontecendo. Na verdade, já tinha acontecido com o Jefferson, mas como ele foi eliminado logo na sequência, eu acabei nem falando do assunto. Mas vamos conversar em relação ao que foi solicitado para o nosso cast em relação a vídeos. Primeiro de tudo, obviamente, aqueles vídeos de praxe. 20 pontos em relação ao método da semana, que foi o anagrama, que foi o método do episódio. Depois um vídeo sobre a órbita, né, do próprio elenco conversando sobre a órbita que foi formada através da prova, né, da pontuação da prova. E sobre o eliminado, que foi o Clayton, nosso eliminado no episódio passado. Então a gente vai tirar daqui o Samuel, que já foi eliminado no 3º episódio. E o Clayton a gente vai manter ele, até porque é necessário, né? Então vamos arrumar aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13 participantes. Então foi solicitado esses 3 vídeos, que dá o total de 60 pontos. E também teve a brincadeira que vocês assistiram do Eu Nunca, que foram 10 perguntas e cada pergunta era um vídeo e cada vídeo valia 10 pontos. Então o participante poderia conquistar no episódio de número 4 160 pontos. Clayton não gravou absolutamente nada de que foi solicitado, nem o vídeo do Eu Nunca e nem os outros 2 vídeos, né? Até porque o 3º ele não ia gravar porque já tinha sido eliminado. O Denis gravou tudo, só que um vídeo ele mandou fora do horário. Então, ao invés de 160, ele conquistou 150 pontos. O Diogo mandou tudo dentro do horário, garantiu os seus 160 pontos. Já o Felipe cumpriu tudo, também esqueceu de mandar um único vídeo fora do horário. Então ele garantiu também 150 pontos. Já o Júnior mandou todos os vídeos dele, 160 pontos. Matheus também cumpriu com todos os vídeos dele. Matt também atrasou um único vídeo, garantiu 150 pontos. Maiana cumpriu com todas as atividades, 160 pontos.
A Thaísa mandou todos os vídeos em relação à prova, a órbita e a eliminação do Clayton. Só mandou um único vídeo em atraso, então ela garantiu 50 pontos, ao invés dos 60. E os 100 pontos do Eu Nunca, ela não fez os vídeos do Eu Nunca. Então fica ali o verde, porque ela deixou de não cumprir. Ela não cumpriu, no caso. O Yuri cumpriu 160 pontos. Clarice cumpriu 160 pontos. Érica cumpriu 160 pontos. Já o Lucas não cumpriu os vídeos do Eu Nunca. E dos 3 vídeos ele cumpriu, só que 2 ele mandou 2 atrasados, depois do horário. Então ele garantiu 20 pontos de um que ele mandou dentro do horário, 10 pontos de um porque ele mandou fora do horário e 10 pontos de outro porque ele mandou fora do horário, e ficou com 40 pontos. Então também acabou ficando aí com o verde porque ele não mandou um vídeo. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio com a nova atualização do ranking de vídeos. Coisa que a gente fala no começo do episódio, mas que aconteceram tantas coisas que a gente nem conseguiu falar, foi sobre a saída do Clayton no episódio passado. Clayton é um participante muito interessante pro jogo, eu fiquei muito triste com a saída dele, mas a gente sabe que é um jogo e que toda semana alguém tem que deixar a competição, mas ele sabe do meu carinho, do meu respeito por ele sabe o quanto ele é um participante muito especial, e ele sabe que cedo ou tarde ele vai ser chamado novamente para um jogo, para um All-Stars, para Nova Era All-Stars. Logo vem aí, tá? Bom, vamos falar agora sobre a saída dele. Vamos ver o que o nosso elenco falou a respeito da saída do Clayton, que é muito importante ver esses depoimentos. Vamos dar uma olhada. Ai, gente, eu tô muito feliz por ter voltado, ficado, não ter recebido volta. Eu cumpri com a minha promessa de mandar um nude lá no grupo, mandei. Linda. Fico triste pela saída do Clayton. O Clayton era uma boa pessoa. Acho que outra pessoa teria que ter saído nesse momento, mas tudo bem. Vida que segue, jogo que segue, vamos lá, porque eu vou botar pra ganhar. Então, sobre a eliminação do Clayton, não sei o que falar, porque eu vi que algumas pessoas não gostaram. É meio que chocante, porque eu estava contra ele, ficou eu contra ele. E ter me salvado mais uma vez da órbita me deu mais vontade de jogar, porém eu vejo as pessoas não gostando da minha permanência, e esse é um negócio totalmente desgastante. Ai, que alívio, eu escapei de mais uma órbita. Eu fui mais rápido na prova da foto. Oh, glória! Com isso, dentre os que continuaram na órbita, o Clayton acabou sendo eliminado. Um excelente jogador, jogou muito bem, participativo nas provas, mas acredito que faltou assim uma proximidade com os demais participantes, formar alianças, né, de ter uma força maior junto com os outros participantes para continuar no jogo. Mas estou muito feliz de ter saído da órbita, ter escapado e continuar no jogo. Desejar boa sorte pro Clayton aí na jornada dele fora do reality. Sobre a eliminação do Clayton, praticamente foi boa, né? Até porque ele aparentou que não queria continuar no game. Ele viu que ele estava muito embaixo no game, possível de chegar à final, porém tem muita coisa pela frente, então ele desistiu. Acredito que isso é bom, porque eu não conhecia ele, não acredito que ele poderia me ajudar no game, mas também sei que ele focaria em outras pessoas além de mim, por ele já ter uma rixa. Com o ego inflado dele, só fez com que o meu voto fosse certeiro para que ele saísse. Que ainda bem que meu amigo deles ficou, a minha amiga Mai ficou, o Lucas também ficou, mas que ele tenta se sobressair agora, né? E bora pra próxima prova. Então foi uma saída certeira, não boa, porque se ele continuasse, ele ia acabar não fazendo nada no game, ia ser melhor pra quem tá no jogo, né? But ele tava com amigos meus no negócio, então votei nele, então foi certeiro. Cara, a eliminação do Clayton era algo que eu tava esperando já desde o começo, desde a primeira semana eu já queria a eliminação dele, porque eu achei que ele ia ser um candidato forte, queria me atrapalhar no jogo, já que ele tava me atacando. Porém, ao decorrer do jogo, eu vi que ele não era tão forte assim. Pelo menos aqui nessa edição ele não tava com, tipo assim, se demonstrando um candidato forte que iria dar trabalho real. Ele tava abaixo de mim no ranking, então manter ele no jogo pra mim seria muito bom, já que eu tô no ranking de desafios, eu tô lá embaixo. Porém, dentre as opções tinha Lucas e Maiana, e eu acho que entre Lucas e Clayton, o Clayton é o que mais tinha amigos. A Maiana ninguém vota nela, eu não votaria nela porque ela é uma pessoa muito querida.
Agora, entre o Clayton e o Lucas, o Clayton é o que tinha mais amigos dentro do jogo, então provavelmente as pessoas defenderam ele por conta disso. Aí que eu optei em votar nele e ele acabou sendo eliminado realmente. E era uma pessoa que não agregava nada no jogo, então pra mim não fazia tanta diferença. Quando eu questão mesmo de ranking, ele estava abaixo de mim, seria bom manter ele no jogo. Mas ele era um inimigo declarado, não gostava de mim. E é isso, passou, vamos seguir o baile, que tem muita coisa ainda pra vir pela frente. E é isso. Então, sobre a eliminação de Clayton, olhando o lado do jogador, gostei bastante, não vou mentir. Ele é realmente um grande jogador, mas ultimamente não estava se dedicando muito ao game. Talvez tivesse desanimado, não sei. Gostei mesmo dele ter saído agora. Assim, como eu falei, olhando assim estrategicamente, porque ele realmente é um bom jogador. Talvez eu consiga ali ganhar agora. De aos poucos, os bons jogadores assim saindo, eu consiga, do nada eu tô lá em primeiro. Já pensou? Muito bom. Enfim, é isso. Gente, Clayton foi eliminado. Assim, eu não tenho nem o que dizer. É meio que doideira. Eu não enxergava o Clayton sendo eliminado agora. Mas pelo que eu tô vendo, é uma visão só minha. Só eu que não enxergava ele sendo eliminado agora. Talvez porque eu conheço ele e a fama dele como um grande jogador, talvez tenha sido isso que tenha levado as pessoas a votarem nele. Ou então algum tipo de treta, algum tipo de rixa que ele tem com alguém ali que eu não enxerguei. Mas eu realmente não via, assim, não é a pessoa que eu escolheria pra sair nesse momento. Não é a pessoa que eu votaria. Eu tô realmente surpreso. Bem surpreso. Então, gente, pra eu falar da eliminação do Clayton, eu já estava esperando, né, que com certeza se o Clayton não se salvasse, né, nas provas que tem pra salvar alguém da órbita, obviamente que ele seria eliminado, porque o Clayton é uma égua que eu acredito que ele não deu o máximo dele, não deu 100% dele, porque eu já conheço de outros realities, então eu sei que ele poderia ter feito mais do que ele fez. E, então, assim, as pessoas que consideram ele um rival estavam esperando só a oportunidade para poder eliminar ele. Então, assim que ele perdeu a prova e ficou disponível para votação, obviamente as pessoas iriam tirar ele. Então, eu considerava ele um aliado, é um colega meu, mas é como eu disse já em outros depoimentos, que eu esperava sim ele ser eliminado por esses motivos aí que eu já havia falado. Então, sobre a eliminação do Tom, eu não gostei, eu odiei real, por conta que é meu amigo e é a única pessoa que eu sei, tinha certeza que ia me ajudar e proteger de todas as formas que pudesse. E com a saída dele, eu me sinto totalmente sozinha no jogo. Eu sei que só um vai ganhar, né, no final, mas esse é um jogo onde eu preciso fazer alianças, e eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Preciso lembrar porque eu não consigo confiar nas pessoas, e ele é a única pessoa que eu confiava. Me sentia um total apoio pra mim no jogo, e com a saída dele vamos ver como vai ser. Vou precisar rever o meu jogo, é o que eu posso fazer pra me melhorar, porque foi um desfalque muito grande pra mim, um desapoio muito grande, e é isso, joga. Confesso que no quesito amizade, a eliminação do Clayton me surpreendeu muito, porque era uma pessoa que eu tinha uma proximidade muito grande. Mas eu acho que foi o que foi falado no discurso, ele não desenvolveu muito a questão de se manter no jogo e acabou meio que se perdendo. Mas acredito que também ele foi eliminado pelo fato de conhecerem já o histórico dele, saberem que ele é um jogador que poderia trazer problemas mais na frente. E talvez por isso era melhor ele fora do que ele continuar no jogo. Assim como eu acho que mantiveram, por exemplo, o Lucas, acharem que por esse desligamento dele, por ele estar aleatório no jogo, é bom manter ele por ser fraco e eliminar alguém que provavelmente vai dar trabalho no jogo, que foi o caso do Clayton. Mas me surpreendeu, não imaginava ver ele saindo agora. Creio que foi uma eliminação muito precoce, não era algo que eu esperava da saída dele agora, porque é uma pessoa que tem um histórico muito de retas finais de jogos,
Então realmente me surpreendeu muito, ainda mais pelo fato de ter ficado no páreo com o Lucas, que é alguém que realmente tá muito desligado do jogo, tá muito perdido e tá eliminando pessoas que são muito mais ativas do que ele mesmo, talvez por escolha própria ou talvez porque realmente ele não assiste o jogo, só que com isso acabou que tá saindo gente que contribui muito mais, que participa muito mais, e é o caso do Clayton, que voltou, teve uma nova oportunidade, mas eu acho que não conseguiu se encaixar nela. Clayton era uma pessoa que eu tive pouco contato, parecia ser uma pessoa muito gente boa, eu cheguei a conversar. Tinha preferência que outras pessoas saíssem, que era o Lucas. Preferia que tivesse saído, como já deixei isso bem claro, mas não ocorreu, infelizmente. E quem foi eliminado ontem acabou sendo o Clayton. Eu creio que faltou estratégia nele, vi ele se movimentando muito pouco. Foi tanto que ele teve, se eu não me engano, 4 votos, então estratégia zero. Ele mesmo apelar para no seu próximo. Isso. Bom, sobre a eliminação do Clayton, eu achei que foi uma eliminação muito rápida, principalmente conhecendo o jogador que ele é, geralmente se esforça muito para ficar nos jogos. Não sei o que houve com ele dessa vez, acho que foi falta de interesse mesmo. E é a única explicação que eu tenho para ele ter sido eliminado agora, porque o Clayton é um grande jogador e ele nunca desiste fácil dos objetivos dele. Olhando por outro lado, só dá pra ver que ele realmente quis ser eliminado, porque dava pra ele ter ficado, não desmerecendo os meninos, mas se ele tivesse feito um esforço a mais, ele teria ficado. Vamos falar agora da prova do Horus, né, que aconteceu, e foi uma prova que também causou muitas discussões, tá? Foi uma prova muito interessante pro jogo, pro desenvolvimento do jogo, e eu acho que foi bem interessante também pro momento que aconteceu. A prova se chamava Jogada de Mestre, e eu vou ler a prova pra vocês, tá? Tô aqui com meu celular e eu vou ler pra vocês a prova, tá? Apesar de ter que contar com a sorte em alguns momentos do jogo, o que irá definir o vencedor é sua estratégia de jogo. Como o próprio nome já diz, você terá que ter uma bela jogada de mestre. De acordo com a entrada no grupo de provas, vamos determinar a ordem do início de prova, ou seja, eles recebem um link de um grupo que é criado individual, a parte do grupo principal do reality, que é o grupo de provas, né? E de acordo com a entrada naquele grupo, vai definir a ordem da prova. Todos os participantes que entrarem na prova vão acumular o total de 100 pontos, ou seja, você começa a prova com 100 pontos, tá? Todos iniciam com o mesmo poder, eles têm um poder nessa prova que é de bloquear o ataque de um determinado participante. Ou seja, eu, Douglas, entro na prova, já entro nessa prova com 100 pontos. Significa que no decorrer da prova, um determinado participante pode vir a me atacar, de alguma forma ou de outra. Eu tenho o poder de um bloqueio, ou seja, eu posso bloquear aquele ataque, muito provavelmente para não ser penalizado na minha pontuação, tá bom? Por exemplo, tá? Ó, um exemplo aqui que foi dado. João recebeu o poder de tirar 10 pontos de alguém. Significa que eu tenho o prazo de 30 segundos para mostrar esse bloqueio, o emoji do bloqueio, para que justamente esses 10 pontos não sejam retirados dos meus 100 pontos, tá bom? Serão 7 rodadas para cada um dos participantes. Então, 7 rodadas no total. Quando o participante zerar a pontuação dos 100 pontos que ele entrou, ele é eliminado do jogo. Se no final das 7 rodadas ainda restar participantes com pontuação, se torna o vencedor da prova o participante que tiver a maior pontuação, e os demais participantes recebem a pontuação que sobrou. Ou seja, se passou as 7 rodadas, eu, Douglas, continuo na prova com 30 pontos desses 100, eu saio da rodada e ganho 30 pontos extras no ranking do Horus, que é muito interessante, principalmente que nós já estamos chegando na metade da competição. Então esse tipo de pontuação extra é maravilhoso. Além das 7 rodadas, a gente vai ter 3 fases dentro da prova. A primeira rodada se chama ataque direto. Cada um, de acordo com a entrada na prova, vai escolher uma numeração, tipo uma sorte, sabe? Entre o vela e os livros.
Por exemplo, tem vela até o número 6 e tem livros até o número 6. Então eu posso escolher, por exemplo, vela número 2, livro número 4, logicamente, se algum outro participante ainda não tem escolhido, tá? De acordo com a escolha que eu fizer, vai ter um poder. Esse poder é de retirar pontos de um concorrente. Por exemplo, eu posso receber o print e falar, retire 50 pontos de um participante. E eu falo, eu quero retirar 50 pontos do Joãozinho. O Joãozinho, obviamente, pode usar o poder de bloqueio e impedir que eu retire esses 50 pontos. Mas lembrando, ele só tem um bloqueio. Então significa que se ele usar esse bloqueio em mim, qualquer outro participante que vir a tirar ponto dele, não pode, porque ele já usou o bloqueio, então não tem mais bloqueio para ser usado por ele. A fase número 2 se chama minando. Eles vão sortear, de acordo com a entrada na prova, um número. Ele irá desvendar o emoji. Nessa rodada, o ataque será sorteado. Vocês irão sortear quem vocês vão atacar. Porém, dessa vez você escolherá o quanto irá tirar do seu oponente. Mas, a cada 10 pontos que você tira do seu oponente, você perde 5 pontos do seu saldo. O mínimo que você pode tirar de alguém é 10 pontos. Vale a mesma regra acima em relação a pedidos de desculpa, porque eles não poderiam pedir desculpas no grupo de provas, até porque é uma prova, até porque faz parte, então se quer pedir desculpa, pede no grupo principal do reality, tá? Então significa o quê? Se eu, por exemplo, tenho ali os meus 100 pontos na segunda fase, tá? E eu é por sorteio, então eu não posso tirar, por exemplo, de um inimigo de dentro do jogo, até porque eu vou sortear a pessoa que eu vou eliminar. Antes da prova começar, eles sortearam os emojis, cada um deles ficou com um emoji. Então significa que se eu sortear, por exemplo, o Joãozinho, e o Joãozinho é meu amigo, eu posso usar a estratégia de tirar só 10 pontos dele e eu perco 5. Se eu, por exemplo, acabar sorteando um inimigo no jogo, eu posso tirar dele 50 e eu perco apenas 25 pontos. Então é uma estratégia que pode ser usada. E a terceira e última fase, que vão ter mais 4 rodadas, se chama culhão. Não tem nome melhor, né, gente? Quem é que vai ter culhão de atacar alguém diretamente dentro de um jogo que a dinâmica é survival? De fato, essa pessoa tem que ter um culhão danado, né? E não é todo mundo que tem, não. Nessa rodada o ataque também é direto, mas diferente da rodada anterior, vocês decidem quantos pontos irão tirar e de quem vocês vão tirar. Porém, os mesmos pontos usados por vocês, por exemplo, o mesmo ponto usado no ataque, eu perco do meu saldo. É como se eu tivesse dinheiro e fosse comprar alguma coisa, né? Automaticamente. Só um exemplo bem básico. Então por isso que tem que ter um cuidado muito grande, porque eu perco mesmo a pontuação do meu saldo, né? Eu posso, se eu tirar 50 pontos de você, esses 50 pontos também saem do meu saldo. É como se eu estivesse usando aquilo para poder tirar de você. Então, de fato, é uma fase que eu tenho que ter um cuidado muito grande, uma estratégia muito grande, mas ao mesmo tempo, será que eu vou ter culhão? E é exatamente isso que a gente vai ver na prova agora.
Gente, como passou rápido, hein? Nós já estamos no quinto episódio, quinta prova do Horus, quinta eliminação do Nova Era. Nossa, passa muito rápido, parece que foi ontem que o reality começou, não é mesmo? Vocês verem como o negócio voa. E a gente viu nesse quinto episódio aí, vocês acabaram de assistir uma prova que tinha tudo pra ser treta, que tinha tudo pra ser um apontando o dedo pro outro e de fato jogando o jogo que eles aceitaram ao entrar no reality. Mas a gente percebeu que de culhão faltou muito ali, não é mesmo? Afinal de contas, ninguém teve a coragem e a audácia de fato jogar o jogo e tirar pontuações altas dos seus concorrentes. A justificativa era que não vou tirar tanto do meu colega porque assim eu vou perder a mesma quantidade. Mas gente, a gente já sabe que eles estão jogando em panelas ali, entendeu? Tinha que ter um jogo mais rápido no privado, falar assim, ó, tira 20, eu tiro 20, na mesma rodada vamos tirar da mesma pessoa. A gente já quebra um pouco as pernas da pessoa. E não teve, eu senti muita falta disso. Um jogo, afinal de contas, todos eles estão cientes de quem é aliado de quem, mas ninguém teve a audácia e a coragem de fazer, de ter um pouco mais de ousadia nessa prova, não é mesmo? Mas a prova mesmo assim ficou muito importante pra gente, porque a gente pôde ver de fato que nas costas ou em grupos há uma conversa, há uma grande movimentação, mas na frente ninguém tem a coragem de falar o que todo mundo já sabe, o que tá explícito ali, mas eles não têm essa coragem, né? Mas com certeza nos privados alheios ali deve rolar um tititi danado, não é mesmo? Bom, Matt foi o grande vencedor da prova, ele recebeu 103 pontos por essa prova, né? Conforme a regra, eram 7 rodadas, sempre tem a classificação normal de 200 pontos, dividido pelo número de participantes, então são 200 pessoas, dividido por, são 12 pessoas, então é 200 pontos, dividido por essas 12 pessoas, mas logicamente, o primeiro lugar ganha uma porcentagem, o segundo outra, assim sucessivamente, lógico que a pontuação vai diminuindo de acordo com a posição do participante. Mas além dessa pontuação, se a rodada 7 terminasse e ainda continuasse participantes dentro do jogo com alguma pontuação, o que determinaria o vencedor era o que aquele participante que tinha pontuação maior, e além da pontuação da classificação, o participante levava a pontuação que sobrou do 100 que ele entrou dentro da competição. Então o Matt terminou com 103 pontos. Maravilhoso resultado, né? Diogo terminou com 91 pontos. Diogo e Matt novamente ali, justamente os dois primeiros colocados conseguiram se dar muito bem nessa prova. Para vocês terem noção de que o povo não teve nem culhão de atacar os dois primeiros colocados. Eles sabiam que os dois primeiros colocados continuariam sendo os dois primeiros colocados, e mesmo sabendo disso, para que justamente eles pudessem crescer na competição, não tiveram um culhão de fazer isso, mesmo eles tendo essa consciência de que os dois eram que tinham a maior pontuação. Pra vocês verem, gente, eu fico assim, ó, admirado com esse povo, né? Admirado. Eu fico admirado que não teve uma movimentação nos privados, que falou, essa prova foi explicada para eles muito tempo antes da prova de fato acontecer. Eles poderiam ter ido no privado e falar assim, olha só, eu sei que a gente não joga junto, mas vamos tentar jogar junto nessa prova, para que justamente a gente tente junto aumentar mais e crescer, né? Tu tá quase indo aí pra órbita, então fica aí do nosso lado, pelo menos nessa prova, para que tu consiga se salvar da órbita e a gente consiga crescer junto. Nem que depois a gente não jogue mais junto, mas vamos jogar junto nessa prova. Sabe, faltou ter um pouco mais de jogo de cintura, faltou um pouco mais um negócio para que justamente as coisas de fato acontecessem nessa prova, né? Essa prova tinha tudo para ser muito boa, ela foi muito boa, porque deixou muito claro ali muita coisa, e acredito que quem for muito inteligente dentro do jogo já vai ter percebido isso, mas ao mesmo tempo ninguém teve culhão de atacar, e tava muito na cara, né, gente? De que panela é panela, de quem vai defender quem, mas ninguém teve o culhão de atacar os outros, sabe?
Eu fico assim, pasmo com esse povo, né? Vamos lá. Depois, o Denis ficou com 86 pontos. Pro Denis é maravilhoso, porque ele já tava na órbita, né? Ele tá na zona da órbita, tá entre os 4 últimos colocados, então ele ficou em terceiro lugar nessa prova. Então pra ele é fantástico, tá com 86 pontos. Vamos ver quem mais aqui depois dele. O Felipe ficou com 79 pontos, tá em terceiro lugar, então pro Felipe foi bom ter ficado nessa mesma posição. Ele ficou em quarto lugar, mas conseguiu se garantir, né? Depois o Yuri ficou com 76 pontos também, ali é um dos 5, no top 5, né? O Yuri tá no top 4, mas tá entre o top 5, então pra ele é maravilhoso também. Depois do Yuri com 76 pontos, a gente tem a Maiana, que também fica com 64. Pra Maiana também é super maravilhoso, porque ela tá na zona de risco, tá na zona de eliminação, então ter ficado com uma pontuação boa, talvez acabe fazendo com que ela permaneça e não vá pra órbita, pelo menos nesse episódio, né? A gente tem o Júnior com 41 pontos. Júnior foi atacado em alguns momentos, mas não com pontuações muito fortes. Eu fiquei muito admirado o Júnior tirar do Matheus, porque no grupo eles estão conversando, eles têm uma certa afinidade. Eu não imaginaria que o Júnior atacaria diretamente o Matheus, né? Eu acreditei que o Júnior iria atacar mais o Diogo, por saber que o Diogo é o primeiro colocado. Mas me admirou ele atacar o Matheus, que é justamente a pessoa que ele tem uma conversa bastante ali no grupo, né? Então eu fiquei me questionando o porquê, mas vai entender, né, gente, a cabeça de cada um. Depois dos 41 é o Lucas com 36 pontos. Lucas até que foi bem, conseguiu ir bem, mas eu não sei se ele vai conseguir se salvar dessa órbita, não. Mas vamos ver, né, gente, depois na classificação geral. Depois do Lucas, os 36 pontos. O Matheus ficou com 37. Matheus não foi muito bem assim. Matheus foi bastante atacado por algumas pessoas e não teve uma reação da parte dele. Isso que me deixou muito assustado, porque o Matheus tentou recuar o máximo possível, ao invés de confrontar essas pessoas, sabe? Tem alguns momentos no jogo que a gente tem que tacar o foda-se e falar, tá bom, vocês querem jogar? Tá bom, eu vou me eliminar, mas eu vou tacar, eu vou levar alguém junto comigo, sabe? E faltou mais esse sangue no olho, essa disposição pra jogar o jogo. Faltou isso de fato. E isso de fato me assustou, porque tem algumas pessoas ali que são extremamente jogadoras. Tem algumas pessoas que vêm no meu privado me contar seu jogo, falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e chega na hora e não faz nada. E me admira muito, então, por que vem no meu privado me contar a jogada que quer fazer e na hora de jogar o jogo não joga? Eu fico admirado com essas pessoas. Então não vem no meu privado me contar a história. Eu fico doido. Obviamente que eu não vou expor, né, gente? Vieram no meu privado, é porque confiam em mim, então pra me contar, mas obviamente que eu não vou expor. Mesmo quando o jogo já tenha acabado, eu não vou expor. Mas me admira muito chegar no meu privado e me contar todo o jogo e de repente na hora de jogar o jogo não joga. Tem medo, fico nervoso, já falei isso, né? Bom, vamos lá. A Thaísa não participou da prova, isso complica bastante a Thaísa, porque a Thaísa tá ali, mas pode ser que, né, não sei se vai cair na órbita. A Erika acabou ficando com apenas 17 pontos. A Erika, ela entrou na prova, mas ela não fez a prova, sabe? Ela ficou off a prova inteira e ela foi perdendo os pontos por não participar da prova. E obviamente que algumas pessoas viram ali a grande oportunidade de falar, eu vou atacar a Erika, né? Ela não tá na prova, então posso justificar que ataquei porque ela não merecia, porque ela não tava na prova. Não deixa de ser uma justificativa coerente, mas alguns aproveitaram a situação para atacar a Erika, para não atacar os coleguinhas que de fato estavam online. Isso me admira muito, porque essas pessoas se dizem jogadoras. Tudo bem que talvez em algum momento vão ver esse vídeo e vão chegar no meu privado e vão falar, mas espera aí, deixa eu te contar o meu jogo. Não precisa vir, gente. Não precisa vir, não. Já fiquei chateado com vocês, porque eu queria ver sangue no olho, eu queria ver jogo, e vocês não me deram isso. A Clarice ficou com apenas 7 pontos. A Clarice foi terrivelmente atacada. Em primeiro lugar, o Matt, com 217 pontos, conseguiu se consagrar o líder nesse momento. Já é a segunda prova que o Matt se torna vencedor. Em segundo lugar, o Diogo, com 213 pontos. Ótimo. Felipe, com 172 pontos, em terceiro lugar. Yuri em quarto lugar com 168 pontos. Denis em quinto lugar com 131 pontos. Júnior em sexto com 129 pontos. Matheus em sétimo lugar com 122 pontos.
E Maiana em 8º lugar, na beira, com 105 pontos. Érica em 9º lugar, está na órbita desse episódio, com 94 pontos. Thaísa em 10º lugar, está na órbita, porque não fez a prova, com 80 pontos. Em 11º lugar, o Lucas, com 68 pontos. Lucas até foi bem, foi a melhor prova dele nesse momento do jogo, mas infelizmente não conseguiu se salvar. E a Clarice, né, atacada, em 12º lugar, com 60 pontos. Se eu tenho certeza absoluta que se a gente estivesse num júri popular onde o pessoal que tá assistindo votasse, a Clarice seria a Juliette da edição. Só para deixar bem claro para vocês, esses vídeos que vocês assistem da atualização do Horus, da atualização dos desafios e da atualização de vídeo, eu gravo esses vídeos quando o reality ainda tá em andamento, quando o reality ainda tá em gravação. Então, o meu depoimento, vocês viram que o meu depoimento foi assim, ó, eu tava puto com eles, porque de fato eles não jogaram o jogo de fato que tinha para ser jogado, né? Naquele dia eu tava assim, ó, tava puto. Hoje, gravando esse vídeo, eu tenho um pensamento um pouco diferente em relação à prova, mas ainda eu acho que eles não tiveram culhão suficiente para isso, né? Nessa prova, hoje, a visão que eu tenho, o que faltou da parte de todos eles foi estratégia, porque é um jogo de aliados. Então, por exemplo, na mesma rodada, dependendo da entrada do grupo na prova, poderiam determinar a eliminação de alguém diretamente. Então, por exemplo, quando eu falo que faltou culhão, não só para atacar os primeiros colocados do ranking, até porque hoje a visão que eu tenho que realmente não era interessante atacar os 2 primeiros colocados, até porque vão 4 para a grande final. Então, se você está em primeiro ou segundo, a probabilidade de você já estar na final é muito maior, é muito grande, mas isso não quer dizer que vai acontecer, principalmente porque a gente está recém no 5º episódio, são 13 no total, então tem muita coisa para acontecer, muita prova para acontecer, mas são 4 que vão para a final, então eu não preciso estar em primeiro lugar, eu posso estar em 4º lugar, que eu vou para a final tanto quanto quem está em primeiro. Então, talvez o ataque maior seja pra galera que tá no meio, que tá no centrão, porque justamente quem tá na órbita são 4 pessoas que estão na órbita, tá? Então são 4 pessoas que estão na órbita, tem a galera que tá aqui no centrão e tem a galera que tá aqui nas primeiras posições, certo? Essa galera que tá na órbita seria interessante para eles atacar justamente quem tá no centro, porque a probabilidade dessas pessoas caírem e quem tá na órbita subir é grande. Então, eu entendo hoje a visão que eu tenho muito diferente da visão do Douglas que gravou aquele vídeo. Porque naquele vídeo foi exatamente no mesmo momento que a prova aconteceu. Eu tava puto com eles porque eles não jogaram o jogo, né, e falei, mas hoje a visão que eu tenho é bem diferente. Logicamente, era uma estratégia a ordem também. A ordem de entrada no grupo de provas era muito importante. Se a gente entrasse, eu e os meus aliados, a gente entrasse em sequência, a gente poderia eliminar pessoas que nem iam jogar e nem teriam a chance de contra-atacar se cada um de nós tirássemos 25 pontos dela. Obviamente, esses 25 pontos iam ser descontados de mim, mas eu ia eliminar pelo menos um rival da competição. E a probabilidade de eu tentar me salvar na órbita é muito maior, principalmente se eu atacasse a pessoa certa. Então eu acho que faltou isso na parte de alguns deles. E a gente vai ver isso, inclusive, no próprio depoimento sobre a prova. Vamos dar uma olhada. Cara, essa prova foi bem complicada pra mim. Quando eu li ela, eu já falei, pronto, flopar. Ainda mais porque eu tava em segundo lugar no ranking, então eu pensei, nossa, o povo vai me atacar, entendeu? Porque depende mais de sorte e de estratégia. Quando eu li, pronto, o povo vai me atacar. Isso é meio que ó. Só que, como eu já falei que já havia prestado atenção, que o povo tava jogando mais por coração e não por estratégia, entendeu? Então, graças a Deus, o povo não tirou muito ponto meu e eu acabei saindo da prova com mais pontos, entendeu? Então, obviamente, fiquei em primeiro lugar. Também dei uma jogada por estratégia ali pra conseguir mais pontuação e consegui, graças a Deus, eu precisava muito dessa pontuação, já que eu estava no ranking de desafios, eu tô muito abaixo e agora essa pontuação alta de 70 pontos pra mim foi ótimo, entendeu? Tenho certeza que não vou pra órbita, eu acho que vou assumir a liderança agora, que a diferença de pontos era bem pequena e agora eu consegui
sair dessa prova com uma diferença de ponto muito maior. Então é isso. Dá sorte com a estratégia. Você tem o objetivo de escolher uma numeração e mirar algum colega. O objetivo da prova é montei logo uma estratégia de início. Eu achei que a prova muito difícil, não foi fácil. Tinha que manter uma estratégia muito boa. Porque se eu mirasse em alguém que viesse depois de mim, a pessoa podia atacar em mim. Se eu mirasse alguém de cima, quando eu voltasse pra pessoa, podia jogar pra mim. Então era ou ter sorte, uma estratégia muito boa pra conseguir ganhar a prova. Uma prova boa. Então, a prova Jogadas de Mestre foi uma prova muito interessante. Era uma prova que, querendo ou não, ela ia exigir estratégia, dedicação, mas ao mesmo tempo ela ia gerar uma movimentação muito importante no jogo, porque através das escolhas dos participantes você teria mais ou menos nítido na sua mente quem são as prioridades, quem tá jogando com quem, quer eliminar alguém, quem tá na lista de outra pessoa como uma prioridade ou não. Então acho que o mais interessante da prova é exatamente isso, entender o jogo do outro através das escolhas e jogada dele no jogo. E quem dizer que era porque era o jogo, não, definitivamente a estratégia que você escolheu era para se beneficiar e beneficiar quem jogava com você. Então ficava nítido as panelas e os jogos. E a prova me provou coisas surpreendentes, atitudes que eu nunca imaginava receber de algumas pessoas, eu recebi, e logo de cara eu entenderia super se fosse em outro momento, se fosse em outra situação, mas no meio da prova, durante a prova, você se tornar a primeira opção de algumas pessoas, a qual você nunca teria pensado nisso, e pessoas que você imaginava, tipo assim, se me escolher, se for eu, não faz muita diferença, nem sequer ter tentado. Então realmente foi muito decepcionante, foi algo que pra mim revela muita coisa, e pra mim já foi um elo cortado, então eu sinto muito, mas apesar de eu não ter interferido tanto na prova, a forma como interferiram em mim me revelou muita coisa, e isso mexeu muito com as minhas escolhas no jogo. E pessoas que sabem, têm conhecimento da minha postura com elas, pessoa que eu ajudei na órbita quando esteve na órbita, então realmente foi muito revelador, e infelizmente pro lado ruim, só que agora também eu sei a quem eu devo dar valor. Gente, o que acontece quando a gente faz uma prova que a gente tem que prejudicar o coleguinha, mas ao mesmo tempo que a gente tá prejudicando o coleguinha, a gente sabe que a gente tá se prejudicando também, porque o ponto que a gente vai tirar do coleguinha é o ponto que a gente vai perder também. Essa foi a última prova. Nós tínhamos que escolher alguém, basicamente, tinha algumas regras, né, mas basicamente a gente tinha que escolher alguém e tirar pontos desse alguém, simples assim. Foi uma prova que eu acho que precisou de um pouco de pensamento estratégico de todo mundo. É claro que teve o elemento sorte, mas o elemento sorte foi mínimo, uma vez que a maior parte do elemento sorte foi logo no início, nas rodadas iniciais, e elas não se repetiram. Talvez se elas se repetissem, a sorte até prevaleceria no caso, mas não. Foi uma prova bem diferente, e foi uma prova que exigiu assim um raciocínio rápido nosso ali, sabendo que esse raciocínio poderia vir a nosso prejuízo. E ao mesmo tempo que a gente tem que pensar nesse tipo de prova, que tirar os pontos de alguém vai deixar ele lá embaixo, pode ser que deixe a gente lá embaixo também. Eu acho que foi uma prova que fritou o cérebro de todo mundo e fez com que as pessoas tomassem algumas atitudes e tivessem algumas reações um tanto inusitadas. E é isso. Meu Deus, que prova maravilhosa essa jogada de mestre, eu amei. Maravilhosa. Olha, eu nunca pensei. Foi boa, viu? Pra montar as estratégias, pra abrir o olho, pra ver o campo, como é que tá. Foi assim, maravilhosa. Boa noite, eu quero falar sobre a prova que aconteceu hoje do Horus, a prova de tirar pontos. Para mim foi bastante interessante, foi uma prova onde eu pude ver pessoas, analisar de verdade. Eu vi coisas ali que me surpreenderam, eu vi coisas ali de jogadores de verdade, e vou falar o que eu vi, o que eu acho, minhas análises, que eu sou dessas. Em primeiro lugar, a gente não tira, eu acho que melhor, vou falar logo, eu acho que faltou culhão de muita gente ali, de se comprometer no jogo. Faltou. Sabe por quê? Porque assim, eu tinha
culhão de ir lá tirar 10 pontos, 5 pontos. Tinha gente que não, sabe por quê? Porque, não, eu sou estrategista, eu tô pensando que eu quero ganhar ponto. Pode ser? Pode ser. Mas engraçado, tava tirando de pessoas que não estavam aparecendo no jogo. A gente já sabia que a média dessa pessoa ia cair, entende? E assim, você sabe que a média da pessoa vai cair, por que você vai tirar dela? Por que você não sei, bate no peito e fala, eu vou tirar de tal pessoa? Não, mas eu vou tirar dessa pessoa, porque ela já tá caída. Teve gente que tirou de mim que me surpreendeu negativamente. Esperava, mas é um jogo. E teve gente que não tinha culhão de verdade de ir lá e tirar de alguém, que realmente eu sei que tem desavenças de pessoas aí nesse jogo. E não tinha culhão de tirar lá da pessoa 5, 6 pontos, porque eu tô pensando no jogo mais pra frente, porque vai somar no somatório geral. Gente, é jogo, a gente tem que tirar, a gente tem que sair, ver quem a gente quer fora. Eu joguei hoje porque eu não queria ir pro Horus de novo. Acabei de vir da órbita, quer dizer, acabei de vir de uma órbita, então eu tive que jogar. Tive que tirar de quem tava um pouco acima de mim, que no caso a Clary, entendeu? E eu fui nela, eu foquei nela, depois vim em outras pessoas. Por quê? Porque eu tenho que tirar, eu queria sair. E graças a Deus, isso me ajudou, eu tenho certeza que isso vai me ajudar mais pra frente, entende? Não sei se eu vou estar na órbita, mas eu joguei hoje pra caralho. E eu acho que falta das pessoas é jogo, é comprometimento. Eu acho que tá faltando isso das pessoas ali dentro. E é isso. Então, sobre a prova, eu gostei bastante. Eu já tinha feito uma prova muito similar em um outro game do Douglas. Na prova eu só falhei ali no início, quando eu não usei o bloqueio. Isso me prejudicou um pouco. Eu fiquei assim, um dos últimos na questão de colocação ali da prova. Recebi poucos pontos por isso, mas tem nada não. Gostei da prova, foi bastante interessante, muito bem elaborada mesmo. Então, Douglas está de parabéns. Gostei da prova e é isso aí. Então, gente, sobre a quinta prova do Horus, quase que a minha chapa frouxa pra falar. Eu achei bem de boas, uma das provas mais de boas que teve. Gostei do resultado da prova, achei bem, não vou dizer fácil, porque você tinha que ter estratégia, tinha que pensar rápido, né, pra poder, né, fazer suas jogadas e tal. Quem consegue pensar rápido já lá na hora, se deu bem nessa prova. Mas foi de boa, uma das que eu mais gostei foi essa. Não tive dificuldade em fazer, eu consegui pensar rápido ali em algumas coisas que eu poderia fazer para me ficar um pouco lá em cima e não lá embaixo, então fui ajeitando ali a minha jogada para que eu pudesse me dar bem, né? Então, sobre a prova de jogada de mestre, foi boa, eu gostei, interessante, ainda não tinha feito uma prova assim, a pessoa precisava de raciocínio, estratégia, e é isso, eu gostei, interessante, tipo de prova novo, e é isso. Sobre a nossa quinta prova do Horus, a prova de jogada de mestre, eu quando olhei a prova já falei, nossa, que tudo. Eu amo prova assim. Eu querendo ou não, o jogo tava precisando disso, pra gente saber quem está do nosso lado, pra gente saber quem a gente pode confiar e quem as pessoas vai atacar. E aconteceu muito isso na prova. Acredito que a melhor estratégia é você entrar por último no grupo, assim como eu fiz, pra você entender onde as pessoas vão, que elas vão atacar, pra você saber o que você vai fazer. Quando você entra de primeiro, você acaba virando um alvo. E foi isso que aconteceu com algumas pessoas. Eu adorei a prova. Eu amo prova assim, que não precisa de inteligência, porque inteligência, sou péssimo. Mas que precisa de estratégia, e eu trabalho muito na estratégia. E acredito que deu certo ou não. Vocês vão ver aí nos próximos capítulos. Mas a prova em si foi muito legal, muito criativa. E foi tudo. A gente também viu na atualização do ranking do Horus que Clarice, Érica, Lucas e Thaísa vão se enfrentar na órbita do episódio de hoje, e um deles corre risco aí de eliminação. Outro ponto importante também é que tanto a Thaísa não participou da prova e a Érica também não participou da prova. Porém, a Érica entrou no grupo de provas, né? Então ela, de certa forma, participou da prova, ela entrou ali numa prova que valia 100 pontos no começo, né? E a gente percebeu durante o decorrer da prova que várias pessoas ali atacaram a Érica no sentido de... A visão que eu tive, eu não sei a visão que vocês que estão assistindo, mas a visão que eu tive foi: é mais fácil eu tirar da Érica, que não tá aqui, e automaticamente não vai ser alguém que vai me atacar de volta porque eu tirei ponto dela.
A visão que eu tive é essa. Eu não sei a justificativa dos três, os três que mais tiraram dela, que foi primeiro Felipe, Denis e Yuri. Eu não sei se a justificativa dos três seria essa. Mas é o que nos faz imaginar, justamente porque é um jogo de que é ataque e contra-ataque, então automaticamente se eu atacar alguém que não está ali presente, essa pessoa não vai poder me devolver de volta o ataque. Outros podem me tirar, mas aquela pessoa ali exclusivamente eu sei que não vai ter o retorno. A visão que eu tive foi essa, que eles meio que se aproveitaram da situação que ela estava off. Eu não sei a justificativa dos três, não sei se é de fato essa justificativa, até porque eu não estou dando uma certeza, é apenas o que, assistindo o vídeo, me passa essa sensação. Não sei qual é a sensação de vocês. E peço também, inclusive, para os três que vão assistir esse episódio, deixar nos comentários, tá? Não deixem nos comentários do ao vivo, porque assim que o ao vivo acaba, esses comentários somem. Deixem nos comentários mesmo do vídeo, porque vai ficar fixado ali e todo mundo que assistiu o episódio já aproveita e lê o comentário de vocês e a visão que vocês tiveram para tirar a pontuação da Erika. Porque já que a gente não tem a resposta aqui, a gente pede, né, gente? Bom, agora a gente vai ver o depoimento do nosso elenco que está na órbita e ver qual é a sensação de correr o risco de eliminação. Sobre estar na órbita, não é boa a sensação. Você fica com aquele negócio, eu saio ou não saio, saio ou não saio. Talvez eu vou sair porque eu não converso com ninguém, eu não coiso. Aí não, mas eu vou ficar. No início eu estava um pouco nervosa, achando que ia sair, mas depois eu comecei a pensar, raciocinar, já estou mais confiante, acho que vou ficar. Já não que dê certo, né? Estou com a estratégia aí, que eu acho que vai dar certo, tem que dar. E agora eu já estou um pouco confiante, achando que vou ficar e não sair. Mas vamos aguardar e ver o que vai acontecer, se eu realmente fico e vazo. Estar na órbita. Eu confesso que eu não esperava tão cedo eu ir para uma órbita novamente. Mas eu imaginava que isso ia acontecer nessa semana por consequência de compromissos pessoais meus, que estão sendo nas quartas e nas sextas-feiras. Tipo, na quarta me deixava muito tranquila, que é um dia que não tem nada no reality. Mas, infelizmente, na sexta-feira, pelo menos por 4 sextas-feiras, isso iria me dificultar. E eu sabia que isso ia acabar me levando à órbita e realmente aconteceu. O fato de eu estar ausente na prova da sexta-feira me levou direto para a órbita com uma pontuação muito baixa. E também pelo fato dos ataques que sofri na prova, que me deixaram com uma pontuação muito próxima de alguém que poderia estar no meu lugar. A sensação é ruim porque eu não queria nesse momento do jogo, mas estou com expectativas muito boas para tentar me salvar ainda na prova da foto. Espero que eu consiga mais uma vez, mas ainda com aquela sensação de ruim de ter ido para uma órbita tão perto uma da outra e também no princípio do jogo com muita gente ainda, inclusive pessoas que nem sequer estão se dedicando para diversas outras coisas. Mas com as surpresas que tive na prova das jogadas de mestre, me dá um certo temor não se salvar pela foto, porque realmente está me surpreendendo muito as alianças que foram formadas e como tem essas pessoas deixando o jogo falar mais alto e mantendo outras para se beneficiar. Já sobre a órbita, é uma sensação muito ruim estar na órbita, você podendo ser eliminado através do voto dos seus próprios amigos que querem ver fora do jogo. Mas eu já esperava, sim, que eu pudesse ir pra órbita, até porque eu tô muito desinteressada do jogo pela minha falta de internet e de crédito, né? Tô vivendo minha vida nas calçadas do jogo. Isso tá me fazendo ter uma grande desanimação. Não tô tão animada em relação ao que eu tava no começo por conta da internet. E não pra me chamar de pobre, porque acontece que a empresa colocou uma parcela a mais que eu não tava devendo. É isso, resumindo, eu posso me lascar, posso ser eliminada assim, justamente pela minha falta de internet. No episódio da próxima semana, a gente vai conversar sobre teorias da conspiração. E nesse episódio de hoje, a gente... Já tô soltando um spoiler ainda do próximo episódio. A gente vai falar sobre teorias. Mas nesse episódio a gente tá falando sobre escolhas. Escolhas são fundamentais para o nosso desenvolvimento do jogo. Desenvolvimento como participante e desenvolvimento até no próprio desenrolar do jogo, como as coisas de fato vão acontecer. Eu acho o episódio de número 5, esse que vocês estão assistindo, um dos episódios mais polêmicos, mas também tem o episódio 6, que também vai ser bastante polêmico, mas é um episódio polêmico, mas um episódio muito interessante,
que se a gente estiver aberto a aprender e tentar evoluir como pessoa, como ser humano, é muito importante. É um episódio onde a gente descobre muitas coisas, é um episódio onde a gente vê como que esse jogo de xadrez está se movimentando e peças que a gente achava que estava de um lado estão de outro, e tem peças aí que estão jogando com muitas pessoas. Então é um episódio muito interessante. Eu acho que, de fato, é um episódio que é um divisor dentro da primeira temporada do Nova Era. Os 4 primeiros episódios foram episódios importantes e que marcaram saídas de jogadores incríveis. Eu acho que o episódio número 5 ele marca um caminho que a gente vai seguir e que a gente vai se surpreender com o jogo daqui pra frente. Mas isso só mostra o quanto as nossas escolhas no jogo são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Como eu falei, dentro de um jogo não existe o certo ou o errado. Cada pessoa vai jogar de acordo com o que ela acredita jogar. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente joga um jogo, eu acho que o nosso caráter e a nossa consciência tá ali também, tá embutido ali. Eu acho que a gente imprime o que a gente é no tipo de escolha de jogo que a gente vai fazer. Então, escolham certo. Escolham jogar. Eu acho que tem como você jogar com coração, mas você ser um excelente jogador e você ir muito bem na competição. E eu acho que quando você não tem o rabo preso com ninguém, e quando você joga um jogo transparente com as demais pessoas, é o melhor tipo de jogo que pode ser jogado. Mas não é todo mundo que tem essa visão, não é todo mundo que tem essa escolha. E eu, como eu falei, não tô aqui para julgar ninguém. Cada um faz o seu jogo e as consequências, cedo ou tarde, elas virão. E a gente vai ver quais foram as consequências das escolhas do jogo de cada um deles a partir desse episódio, a partir do desafio da imagem, a partir do jogo, da prova, da jogada de mestre, que eu acho que foi uma prova incrível, que ficou muito claro ali a falta de culhão de todo mundo. Mentira, não é só isso não. Mas ficou claro muita coisa também. E eu acho que, para finalizar em relação à prova, eu acho que todo mundo esperou o ataque, sabe? Tipo assim, eu vou esperar ser atacado, porque daí lá no grupo principal eu posso chegar cheio da razão e falar, eu fui atacado primeiro. Mas como ninguém atacou ninguém, todo mundo ficou na espreita, mas todo mundo tava esperando. Eu vou esperar ser atacado, vou ficar aqui na boa, vou esperar ser atacado. Se eu não for atacado, beleza, mas se eu for atacado, eu vou atacar. Aí lá no grupo eu posso tacar a boca na pessoa e falar que eu fui atacado primeiro. E eu só tava reagindo. Acho que a maioria das pessoas, eu acho que eles esperaram isso acontecer. Como não aconteceu de nenhum lado, não aconteceu. Mas Clarice foi bombardeada, né, gente? Clarice foi bombardeada ali. E fiquei com dó da bichinha, viu? Fiquei com dó da bichinha. Fiquei com dó mesmo. Acho que não precisava ser bombardeada desse jeito. E eu acho que nem eles se deram conta. Ou se deram conta. Talvez. É isso, meu povo. O episódio fica por aqui. Tem o eliminado. Tem o eliminado da rodada. E vai acontecer o plot twist que eu prometi lá no Analisando o Episódio passado, o episódio número 4, que foi ao ar ontem, na sexta-feira, com a Erika. Assistam que vocês vão ver que eu dei um spoiler lá, viu? Dei spoiler lá e falei que ia acontecer um grande plot twist. E eu encerro o episódio de hoje com ele. Um beijo pra vocês. Espero que esse episódio tenha sido muito esclarecedor para quem tá assistindo e vocês possam entender aí de que lado as pessoas estão e que lado você que tá assistindo você gosta mais. Que lado você acha mais interessante? Deixa aqui nos comentários também. Então é isso, um beijo e até o próximo episódio. Então, gente, boa noite. Eu tô gravando esse áudio porque é difícil pra mim digitar, principalmente como eu tô me sentindo agora. Eu não tô bem em desistir do reality, simplesmente pelo fato de eu querer estar aqui, como todo mundo quis, se inscreveu, foi selecionado, mas eu vi esse reality uma oportunidade pra mim, não sei, ganhar ou ir muito longe também, assim como eu fui nas 2 edições do Melhor. O Douglas me conhece, ele sabe que eu não sou de desistir fácil, porém não é segredo pra ninguém que eu tô sem internet em casa e eu não vou estar mais gastando dinheiro com crédito porque não vale a pena.
Eu não sei até quando vai ficar assim. Eu já expliquei até toda a situação pro Douglas, ele entendeu. E eu pedi ao Felipe, né, pra vocês votarem em mim, só que eu não vou esperar. E, gente, cada um de vocês... Cada um de vocês foi muito importante pra mim até o momento que eu tava interagindo no grupo. Eu quero dizer que eu tenho um carinho enorme por todos que estão aqui. Eu quero agradecer ao Douglas por ter acreditado em mim, ter me selecionado. E é isso. Eu não tenho muito o que falar, até porque não vou estar explicando de novo uma situação que todo mundo já sabe. E só esclarecendo, tá, gente? Não é falta de dinheiro para pagar a internet. É simplesmente porque a empresa fez uma covardia comigo. E é isso. Então, eu desejo boa sorte para vocês que continuam. Eu vou tentar uma próxima oportunidade quando eu estiver bem tranquila, quando eu estiver estabilizada de internet, quando a empresa resolver vir instalar, né? E é isso, gente. Eu desejo boa sorte e um cheiro no coração de todo mundo.